Olá, e começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que é gravado aqui nos estúdios da HIT em São Paulo e transmitido para todo o país pelo canal HIT Notícias e também mais 190 países pelo canal Europa. E o tema de hoje do nosso programa são os efeitos psicológicos, emocionais que a pandemia tem causado para as pessoas. Para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado uma especialista, a doutora Carla Montelli, que é psicóloga, né, doutora? Exatamente. Então, primeiro, quero agradecer a gentileza, a simpatia por atender nosso convite e estar aqui para falar desse assunto tão importante que afetou muita gente, né, doutora? Eu que agradeço o convite, é muito importante a gente falar desse tema, do quanto isso afetou as pessoas e de como a gente pode ajudar. Eu chamo de uma psicoeducação, que eu acho bem importante, principalmente nesses tempos. Legal. E para as pessoas já ficarem familiarizadas, já saberem que a senhora domina mesmo o assunto, queria que você começasse se apresentando, aliás, enfatizando que é especialista em ansiedade, né? Exatamente. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com terapia, mas eu fiz pós-graduação em ansiedade exatamente porque é um tema muito abordado, principalmente na pandemia. A gente tem visto que esse é um sintoma que tem aparecido demais. É uma das principais consequências da pandemia, eu acho que foi a ansiedade, de todos, em algumas formas patológicas, mas de todos teve um aumento. Mesmo antes da pandemia, a ansiedade já era classificada como uma doença, a doença da vida moderna, né, doutora? Exatamente. As informações são mais rápidas, o mundo acontece mais rápido, tudo muda mais rápido e isso gera ansiedade no ser humano, não tem como. A gente gosta de uma previsibilidade que hoje em dia é muito difícil. Agora, no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou a Covid-19 ou anunciou, classificou a Covid-19 como uma pandemia mundial. E junto com essa pandemia da saúde, com esses problemas respiratórios, com o vírus, também veio outra pandemia, que foram dos problemas mentais oriundos dessa pandemia. Essa pandemia mental foi tão grave, tão séria quanto a pandemia propriamente dita, doutora? Olha, eu acredito que sim e acredito que a gente ainda não viu tudo que ela vai causar. Ela ainda tem uma quarta onda, quando nós chamamos, que é todos os efeitos que ainda virão, que a gente ainda vai conhecer desse período de isolamento. A gente não tinha como prever essa pandemia, essa rapidez do vírus, como tudo se tornou, e a gente não estava preparado. E a gente não pensou na hora do isolamento social, na hora que a gente tomou certas medidas, a gente não pensou em como isso impactaria na saúde mental. E impactou bastante. Faltou cuidado? Eu acho que faltou conhecimento, faltou preparo e faltou uma análise mais contínua. Toma-se uma decisão e começa a se ver alguns resultados e precisa rever essa decisão. E eu acho que existe, às vezes, um certo medo do ser humano em demonstrar que não conhece aquilo e que tem que se debruçar sobre aquilo e continuar estudando e continuar se aprimorando. Porque, às vezes, a gente tenta mostrar que a nossa atitude está certa e se manter nela e a gente acaba pecando por falta de estudo, por falta de revisão. Em alguns casos, até pontuais, essa doença ou esse problema mental foi pior do que a própria Covid, por exemplo. Pessoas que tiveram o problema assintomático, não tiveram grandes males para o corpo, mas a cabeça ficou tão pirada, com tanta neurose, que o problema mental foi pior que a própria pandemia? Certamente. Isso a gente encontra em diversos casos. A gente tem casos de pessoas que não tiveram sintoma, mas se sentem culpada por talvez ter passado para alguém, porque a gente não tem como ter certeza de quem foi o fator que disseminou, mas essa possível culpa pode nos atrapalhar. E tem outros casos também, assim, o medo de você se contaminar de novo com essa possível recontaminação, o medo de você passar para os animais, tem diversos medos que foram surgindo com a pandemia e a gente vê casos mais graves, até de quem não pegou a Covid, porém desenvolveu alguns transtornos mentais em relação a esse período. E teve alguma faixa etária que foi mais afetada por esses problemas mentais ou cada uma teve a sua peculiaridade? Eu acho que cada uma tem a sua particularidade. Cada indivíduo, ele tem uma certa fragilidade em algum ponto. Então, se a gente pegar crianças, na fase do desenvolvimento, nós temos algumas necessidades. E uma delas é a socialização. Então, uma criança, lá para os seus 3 anos, que perdeu essa fase, isso vai gerar ainda muito
muitas consequências no futuro. A gente pegar um adolescente, que é uma fase em que ele constrói a sua personalidade no bando, no conjunto, e ele não teve isso, ele estava sozinho, isso torna mais frágil também. Ou um adulto que às vezes se sente mais seguro, teve a sua parte financeira muito afetada, que gerou também problemas emocionais, estresse, porque você não se vê tão capaz, você duvida de si mesmo, você duvida do que vai acontecer, você fica naquela tensão constante que acaba assim, exaurindo o corpo. Além dos idosos, que são a faixa de risco, que tinha muito medo, ainda muitos idosos, se a gente considerar, que não tem tanto conhecimento, então, assim, ele se sente inseguro, porque ele sabe que ele é de risco, mas ele não sabe o que vai acontecer com ele, o que ele pode direito, o que ele não pode, e isso só aumenta a ansiedade, só aumenta o medo. E entre gêneros, homens e mulheres, quem foi mais afetado? É muito particular também, mas eu acho que de uma forma geral as mulheres. Nesse caso tem até pesquisa comprovando isso, né? As mulheres, elas já são naturalmente mais propensas a cuidar do outro, que gera uma preocupação maior. E as mulheres também são seres que precisam mais da sociabilidade. Então a gente precisa conversar mais, são pessoas mais... que têm mais facilidade de conversar e que gostam, que precisam mais desse contato humano, dessa conversa, dessa troca. E você, particularmente, no seu consultório, na sua vida profissional, recebeu muito? Você notou aumento de casos em relação a esse problema? Certamente. Isso, a quantidade de casos, ela aumentou exponencialmente. As pessoas têm vindo muito com a seguinte fala: eu estou aqui porque eu não estou sabendo lidar com a pandemia, eu estou aqui porque eu estou me sentindo sozinho, eu estou aqui porque eu não sei o que eu faço em casa, porque eu fiquei desempregado, porque eu não aguento mais não fazer nada, eu me sinto inútil, e tudo isso vem acarretando. Até, por exemplo, pessoas que já tinham algum problema. Eu tinha uma depressão, mas ela era controlada, eu estava medicada, estava tudo bem. Só que aí na pandemia perdeu o controle, voltei a ter ideação suicida, voltei a pensar em acabar com tudo, voltei a ter uma reação mais exagerada em relação a esse medo. Isso que você pontuou é muito importante. Então, quem já tinha um problema foi potencializado. Ele veio à tona e veio à tona com força durante a pandemia em muitos casos. A maioria dos casos, quem já tinha... que foi uma preocupação, inclusive, as pessoas pararem de ir aos médicos e interromperem tratamentos. Então, eu tenho ansiedade, tomo remédio e aí, por medo da pandemia, eu não saio de casa, não vou ao psiquiatra, não renovo minha receita e paro de tomar o remédio. Certeza que isso vai ser assim, a fórmula para o fracasso, vai dar errado. Porque vai ter crise de ansiedade, às vezes a crise piora, vira uma crise de pânico. Inclusive, pronto-socorros psiquiátricos receberam muitos casos disso. É como cuidar de um problema, mas descuidar de outro, né? Exatamente. E assim, a gente cuidou muito do físico, que eu não acho que está errado, a gente tem sim que cuidar, a gente precisa do corpo físico. Muito responsável esse alerta. Mas a gente não pode esquecer da parte psíquica, porque não adianta ter saúde física e não ter saúde mental. A gente precisa dos dois, nós somos um ser completo, nós temos que nos olhar de uma forma holística. E, bom, nós já estamos alguns meses vivendo nessa rotina, já tivemos momentos de maior rigor, agora menos rigor. E, no geral, pelo que você tem notado, pela sua percepção, as pessoas têm aprendido a lidar melhor? Elas têm evoluído dentro desse cenário? Sim, basta lembrar de Darwin, né? Nessa hora a gente tem que voltar para um grande mestre nosso, que quem sobrevive é quem se adapta. Então, a gente tem visto certos manejos para se adaptar. A gente tirou uma fonte de prazer quando a gente tirou o convívio social. Isso, para o ser humano, ele é uma fonte de prazer e ele é uma necessidade do ser humano. E ele foi, pelo menos, reduzido por um bom período. Então, muitas pessoas foram encontrando outras fontes de prazer. Teve gente que buscou o cultivo de planta, adotou animais, foi fazer exercício físico em casa, foi procurar práticas que lhe deem prazer para tentar compensar a falta do convívio social. Tá, vou fazer só uma pausa para uma explicação para o nosso telespectador. A doutora citou Darwin, Charles Darwin, autor da teoria da evolução, né, doutora? E pai aí de todas essas teorias científicas que hoje são embasadas com o princípio de Darwin, né? Exatamente. Ele foi um grande cientista que nos trouxe um conhecimento base que construiu todo o nosso conhecimento, principalmente da biologia e de outras áreas. E a frase central dele, que eu acho que cai muito bem nesse momento, é: só sobrevive quem se adapta ao meio. Exatamente. Tá certo? E agora, em relação a essa adaptação,
Qual é a primeira orientação que você tem passado para os seus pacientes? Aqueles que chegam sem saber o que fazer, com transtornos, principalmente de ansiedade. Qual que é o primeiro passo para colocar a casa em ordem? Olha, eu acredito muito que o autoconhecimento, ele é uma chave para isso. Até com a pandemia, a gente passa cada vez mais tempo conosco, né? Com a gente mesmo, sozinhos, e isso, quando você se conhece, ou quando pelo menos você aprende o prazer de se conhecer, vai ficando cada vez mais gostoso ficar sozinho. Você vai aprendendo que aquilo não é uma falta de existência, eu não estou deixando de fazer nada, eu não estou parado, eu estou me conhecendo, eu estou prestando atenção no que eu sinto, em como eu vejo as coisas e como eu posso mudar isso. Quais outras alternativas eu tenho para encarar aquilo. E algumas chaves que eu precisei usar bastante, que eu acho muito útil, são treinamento de respiração, então fazer uma respiração rítmica, exercício físico. Apesar de eu não cuidar da parte física, eu acho excelente. Todo mundo precisa fazer, não precisa ser aquela coisa de academia, eu quero ter um corpo, não pelo corpo, mas pela saúde. Um pouquinho de exercício, ele ajuda a liberar neurotransmissores no nosso cérebro, que nos ajuda a encarar as coisas com um pouquinho mais de clareza. É muito legal esse alerta que você levantou, porque em meio ao isolamento social, eu também fiz algumas reportagens abordando esse assunto e os especialistas diziam, ressaltavam essa importância dos exercícios físicos para a mente e para o corpo, porque ela também deixa a pessoa mais imune, ela melhora a imunidade das pessoas, né? Então, além da parte física, que realmente ela melhora a imunidade, você melhora todo o seu condicionamento físico, todo o funcionamento dos seus órgãos, eles melhoram quando você pratica atividade física. Mas também melhora a parte mental. Você libera, você consegue acalmar a sua ansiedade, você consegue entender cada etapa de uma forma mais clara, sem tentar atropelar tudo e tentar controlar a vida de uma forma que é impossível. Legal. Agora, dentro desse processo de autoconhecimento, que na verdade, como você citou, é o caminho para a pessoa se controlar, para enfrentar os problemas. Existe um termo na psicologia que são chamados os gatilhos, momentos pontuais, situações que acabam desencadeando fatores ou o problema da pessoa, aqueles males que a pessoa já carrega. E um dos desafios maiores nesse autoconhecimento é justamente identificar esses gatilhos. Isso é muito difícil para quem está dentro do problema, né, doutora? Exatamente. Às vezes, essa análise que a gente tem que fazer de nós mesmos e do nosso ambiente, da nossa rotina, do que acontece conosco, ela é muito complicada quando você está no meio do furacão ali, você conseguir analisar tudo que está ao seu redor. E por isso que o nosso trabalho como psicólogo é tão importante da gente conseguir olhar a situação de um outro ângulo, de um ângulo um pouquinho mais amplo, para a gente conseguir identificar isso e alterar isso, entender a razão desse gatilho e conseguir até desarmar ele para que você não sofra mais com isso. E olha, muita gente talvez nem tenha ouvido falar, mas surgiu um novo problema, um novo mal nessa pandemia chamado coronofobia. Sabe o que é isso? Bom, no próximo bloco, a doutora Camila vai explicar exatamente, detalhadamente do que se trata esse problema e é bom você prestar atenção para saber se você já está sofrendo com isso. Então, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, e nós voltamos agora com o segundo bloco do programa Análise Direta, que é gravado aqui no estúdio da RIT em São Paulo. E hoje trata de um tema muito importante, as consequências psicológicas, os males emocionais e mentais que essa pandemia trouxe. E quem está falando desse assunto está aqui do meu lado, a doutora Carla, muito simpática e que está trazendo informações muito preciosas, né? Afinal, como você mesmo disse no outro bloco, muitas pessoas deixam de lado esse tratamento tão importante que é a saúde mental, né, doutora? Exatamente. A gente tem sim que cuidar do corpo, tá certo de ter precauções, de se cuidar, mas também não pode esquecer da saúde mental, porque nós somos um só, né? É verdade. E agora, no último bloco, eu trouxe um termo novo, relativamente novo, que surgiu nessa pandemia, que é a coronofobia, o medo da doença, um medo que pode travar a pessoa. Eu queria que você explicasse, primeiramente, do que se trata, como é que é e como pode afetar a vida da pessoa essa coronofobia. Toda fobia, ela é um medo exagerado em relação a algo. Ter medo do corona, da Covid, de ter a doença,
É normal, todo mundo tem um certo medo, mas um medo exagerado já pode se tornar uma fobia. E como que a gente sabe que tem fobia? Quando a gente começa a ver que aquilo está impactando na nossa vida, mesmo sem um estímulo do meio. Então, por exemplo, eu tenho medo de aranha. Eu vejo uma aranha, eu tenho medo e eu saio daquela situação porque aquilo me incomoda. Tudo bem, eu tive um estímulo do ambiente para aquilo. Agora, a fobia é quando você já não tem nenhum estímulo. Você não vê aranha, mas a possibilidade de ter uma aranha naquele ambiente já me causa pânico, já me trava. Aí isso deixou de ser um medo natural, um medo normal e começou a causar um transtorno mais patológico em você. Correto. E agora, quais os sintomas para identificar? Na minha pesquisa, para fazer essa entrevista, eu identifiquei, né, 3 tipos de sintomas. Fisiológicos, que seriam tremores, reações do corpo. Sim. Também comportamentais, que é aquela mania de limpeza, medo de pegar um transporte público, por exemplo. E também cognitivos, que é aquela pessoa que acha que se pegar a doença vai morrer, está com uma sentença de morte. Então, eu queria que você detalhasse esses sintomas, até para as pessoas identificarem. A fobia em si, ela é um transtorno da ansiedade, é uma ansiedade exagerada. E, então, assim, a ansiedade por si só, ela já tem sintomas físicos. Todo mundo que sofre de ansiedade sabe. É taquicardia, sudorese, tremor, tudo isso pode vir de um ataque de ansiedade ou de uma ansiedade intensa. Além disso, a gente também tem a parte comportamental. Então, normalmente a pessoa fica retraída ou ela faz um comportamento excessivo para evitar aquilo. No caso do corona, a limpeza exagerada, você limpar uma vez, achar que não limpou o suficiente, limpa a segunda, limpa a terceira, lava a mão, aí lava de novo. E assim, comportamento repetitivo de uma forma até irracional, ele também é um indício de que aquilo não está... Te interrompendo, às vezes esse comportamento fica até agressivo socialmente. Por exemplo, o exemplo típico do espirro. Foi um exemplo clássico durante essa pandemia. Se alguém espirrasse, essa pessoa ficava até envergonhada, justamente por esse tipo de reação que você está falando, né? Exato, ela recebia olhares de desaprovação, como se ela não pudesse espirrar, como se todo o espirro fosse atrelado à Covid, o que é totalmente racional e que não tem nenhum fundamento científico. Não é todo espirro que vai ter Covid, que vai transmitir Covid. Ele tem uma transmissão de gotículas que pode transmitir alguma coisa, mas isso não quer dizer que está com Covid. Tá, e o último aspecto que é o cognitivo, antes de te interromper, imagina. Gostei, você não perdeu a linha de raciocínio. A parte cognitiva a gente passa a ter um raciocínio muito simplista. Então, assim, eu ligo Covid à morte. Eu não penso que tem um tratamento, que tem uma possibilidade, que tem porcentagem, que eu posso me prevenir, que eu posso ser assintomático. Eu só vejo uma possibilidade. Existem milhões. E eu só enxergo Covid e morte. Então, esse traço cognitivo muito simplista, muito restrito, ele é um comportamento da ansiedade. E agora, aproveitando a sua presença aqui, fazendo uma consulta pública aqui, claro. E que, na verdade, talvez seja a grande contribuição para as pessoas, até onde estabelecer esse limite do cuidado e do exagero, da precaução e do excesso, mediante essas medidas que hoje são divulgadas como protocolos contra a Covid-19? Eu acho que assim, tem diversas informações, a mídia tem divulgado de forma ampla o que você deve se cuidar e sim, você tem que tomar os cuidados, mas tem que avaliar esses 3 pilares que você falou. Como que eu estou pensando? Eu ligo já, nossa, se aquela pessoa tem Covid, ela está sentenciada à morte ou não, eu consigo enxergar possibilidades. Como que está meu comportamento? Eu estou dentro das normas ou eu estou a mais? Eu estou lavando mais de uma vez? Eu tenho certeza do que eu faço? Eu sempre fico em dúvida, eu sempre me questiono. E como que estão minhas reações físicas? Só da ideia de eu ter que ir no portão, pegar uma carta, eu tenho palpitações, minha respiração acelera, eu fico com sudorese. O que acontece? Essa autoobservação, ela é essencial para você entender se aquilo ainda está num nível adequado ou se já virou patológico. E dentro dos seus atendimentos, dos seus pacientes, é claro, mantendo sempre aquela relação de confiança e sigilo, não sigilo, esse é o termo que eu queria, de sigilo. Você lembra de algumas dessas histórias que podem ilustrar esse medo excessivo de pessoas que tiveram reações até exageradas nessa pandemia? Eu tive pessoas, assim,
de uma forma assim mais mista de sentimentos, assim, que não queriam sair de forma nenhuma e se isolaram de forma assim a se prejudicar do tipo, eu não vou pagar conta, eu não vou sair, eu preciso comprar remédio, eu não vou, eu não quero pedir na farmácia, eu não quero nada, de uma forma muito exagerada. E isso também é prejudicial. Desequilibra completamente a vida da pessoa. A vida durante a pandemia já não está fácil. Mas se você colocar mais um fator que lhe prejudique, mais um fator que aumente a sua carga de estresse, aí realmente não tornar patológico é algo muito difícil. E além desse problema relacionado, como a gente disse, a coronofobia, que é o medo da doença, a doença também impôs uma mudança de comportamento, principalmente em relação ao isolamento social, como você citou agora. E, em virtude disso, surgiram outros problemas. Essa mudança de comportamento também afetou muito as pessoas. Mudar de comportamento nunca é fácil, nem quando a gente se propõe e quer aquilo. E ainda mais algo imposto, né? Exatamente. Verdade. Então, essa mudança de comportamento, mais do que a coronofobia, eu tenho visto isso como um problema. Mudar os seus hábitos, deixar de fazer coisas que você gosta, deixar os seus hábitos, mudar a sua rotina, até de trabalho. Quantas pessoas que eu escuto, ai, como eu queria ir para o escritório, ai, como eu queria pegar o trânsito, até aquilo que a gente sempre reclamava, hoje queria. Porque sente falta, a gente acostuma e mudar não é fácil. É um momento... Parece até exagerado o que eu vou dizer, mas assim, a gente vive um certo luto por aquilo que a gente tinha e que agora a gente não tem mais. E como a gente tem as incertezas de quando vai ter, se é que vai ter, isso gera um certo luto mesmo. A gente se despede daquilo para aceitar aquilo que a gente está chamando de novo normal. As pessoas estão se adaptando, isso está acontecendo, dependendo da pessoa, mais rápido, menos rápido, de uma forma mais amena, de uma forma mais intensa, mas a gente está se adaptando a este novo normal, mas a gente deu tchau ao antigo normal. E agora, dentro desse novo normal, as famílias ficaram mais tempo em casa, conviveram mais juntas, o que também trouxe problemas, trouxe casos que eram mal resolvidos, né? O convívio intensificado também intensificou os problemas e os atritos entre as pessoas. Diversos casais se separaram, diversas famílias não conseguiram ficar juntas, exatamente porque algumas coisas a gente deixa por debaixo do tapete, deixa para resolver depois, e aí quando a gente não tem opção do depois, aquele agora se torna contínuo, a gente não consegue lidar com aquilo de uma forma razoável. Então, muitas famílias enfrentam problemas, inclusive eu vejo bastante no consultório a seguinte fala, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais conviver com a minha família, passar o dia inteiro com eles é horroroso. Isso é um lado muito triste desse momento, inclusive confirmado por números, né? Aumentou muito o número de divórcios e de agressão a mulheres, o que também é lamentável. Exatamente. A mulher, por ser um alvo mais fácil, realmente ela tem aumentado exponencialmente nisso. Mas eu vejo em casos de filhos também, de todos os integrantes da família, que ao invés de resolverem as questões que tinham, conforme aquilo ainda começava a aparecer, ainda não era tão grave, e aquilo seria um tratamento muito menos doloroso, muito mais ameno, esperaram chegar a uma situação tão exacerbada para procurar ajuda, ou às vezes nem assim procuram ajuda, e aí entram nas estatísticas, como você falou. Outro problema também muito comum nesse momento, solidão. Solidão principalmente porque a pessoa vai ter que conviver com uma pessoa que às vezes ela não tem tanta afinidade, que é ela mesma. Exatamente. Aí a gente volta naquele assunto que eu falei sobre o autoconhecimento. Às vezes a gente não se conhece e pior, a gente não se aceita. E aí conviver conosco chega a ser algo que parece uma tortura. E que não devia, mas nos dias de hoje, com tecnologia, celular, TV, a gente presta tão pouca atenção em nós e na gente mesma, a gente presta tão pouca atenção no que a gente pensa, no que a gente sente, a gente vai se anestesiando com esses instrumentos e nos deixa de lado. E aí quando chega uma pandemia dessa, que a TV não está mais tão atraente, porque você já assistiu tudo que tinha, você não aguenta mais ver o celular porque você está ficando muito mais horas do que o seu normal, inclusive trabalho, às vezes pelo celular, e aí você tem que ficar com você. E aí você tem que aceitar que você não se conhece, que você não se aceita em muitos aspectos, que você não se deu oportunidade de se melhorar, de se olhar.
E aí a gente vê que as pessoas realmente ficam desconfortáveis consigo mesma. Então, de certa forma, com todos esses problemas, tem sido uma fase reveladora, né? Ela tem trazido à tona problemas, né? Certamente. Eu acho que é uma fase difícil, é uma fase com muitos obstáculos, muitos desafios, mas que também traz para quem conseguir olhar para esse obstáculo como uma oportunidade de mudança, traz uma oportunidade para você se conhecer, para você melhorar e para você ter uma vida mais saudável daqui para frente. Quem não conseguir encarar isso e tentar ignorar, certamente vai ter consequências mais desastrosas. Mas quem aproveitar essa pandemia para aprender consigo, para se melhorar, para se conhecer, para aprender a se aceitar, se amar, certamente vai ter benefícios muito grandes no futuro. Isso é legal no trabalho de uma psicóloga, que ela sempre traz o aspecto positivo dentro do cenário negativo. E essa fase, sem dúvida, é uma excelente oportunidade para sair mais forte. Sair mais forte, nos conhecendo melhor e até mais confiantes, porque se antes disso ninguém imaginaria que a gente sobreviveria a isso, a gente não podia prever. E hoje a gente já pode falar que sim, a gente sobrevive, que a gente sabe como passar por isso, que a gente já aprendeu mais uma estratégia para sobreviver. Então a gente está mais forte, sim. Que legal, doutora Carla. Acabamos assim esse bloco, né, com uma mensagem muito legal, muito otimista. Até, né, dou os parabéns aqui para minha produtora, Fabiane Silveira, de ter escolhido a dedo a nossa convidada de hoje. E no próximo bloco também tem outro assunto muito importante que as pessoas se depararam nessa pandemia: a dificuldade de receber notícias negativas, notícias ruins. Muita gente tem sofrido com isso durante a pandemia e a doutora Carla vai falar mais no terceiro e último bloco. Não saia daí. Olá, e nós voltamos aqui no estúdio da TV Hit em São Paulo com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta. Lembrando que o assunto de hoje são os males emocionais, os problemas psicológicos que essa pandemia tem causado em muitas pessoas. E quem está falando sobre isso, aqui ao meu lado, mais uma vez, a especialista psicóloga doutora Carla. Doutora Carla, no último bloco eu tinha deixado uma pergunta no ar a respeito das más notícias. Afinal, nesses últimos meses, a procura, o acesso às mídias aumentou muito, já que muitas pessoas ficaram em casa, muitas pessoas ficaram em isolamento. Porém, do outro lado, e eu faço parte disso, eu sou da mídia também, eu sei que, como era a ordem do dia, o assunto do momento, a mídia bombardeou as pessoas com notícias sobre a Covid-19. E a maioria dessas notícias não eram positivas. E receber notícias negativas foi um desafio e foi ruim para muita gente, né, doutora? Certamente. O ser humano já não tem uma facilidade em receber notícias ruins, notícias que vão contra o que ele deseja. Mas nessa pandemia a gente viu que foi uma quantidade de notícia muito grande, e as pessoas, por estarem em casa inicialmente, ainda não tinham se adaptado ao trabalho, a como ia ser a nova rotina, ficavam assistindo muito, não só pela televisão, mas pelas mídias sociais, por tudo, ficavam vendo cada vez uma quantidade maior de notícias, geralmente com um âmbito mais pessimista, e isso vai deprimindo o sistema nervoso central. A gente não tem como. A gente vai deprimindo o nosso humor, a gente não consegue lidar com uma quantidade tão grande de notícias ruins. E a gente eu percebi particularmente no meu ciclo de amizades e também no trabalho, que algumas pessoas parecem que ficavam viciadas nessas notícias ruins. Elas ficavam com argumentos e estatísticas na ponta da língua para falar não, porque já morreram tantos no mundo inteiro. Isso causa um ciclo negativo, vicioso até. Exatamente, porque quanto mais você se assusta com aquela onda que está vindo, com aqueles números, com aquelas notícias, você tenta controlar. O ser humano tem uma necessidade de controlar minimamente o que está ao seu redor. Que interessante, isso é uma falsa sensação de controle, saber das coisas ruins. Só que aí você tenta virar um expert naquilo que você não conhece, que é aquilo que é a novidade, que é o assunto do momento, que era o coronavírus. Então as pessoas tentam controlar o que vai acontecer, tentando estudar, ficar sabendo de notícias, de números, e quanto mais aquilo dá uma falsa sensação de que ele está no controle, que na verdade não está. Muito legal isso que você falou, porque à medida que a gente entrevistava
os especialistas, os cientistas principalmente, que faziam pesquisas, e eles sempre falavam, é uma doença nova, a gente não tem informações suficientes. Eles repetiam isso. Enquanto, do outro lado, a população quer ter mais informação do que lhe é devido. Exato, porque o cientista, ele sabe que aquilo é novo, ele sabe que ele não tem toda aquela informação, mas ele sabe muito mais que a população. Então, ele já tem essa falsa sensação de controle. Então, assim, apesar dele falar, gente, é uma coisa nova, não, mas eu sei as bases da química, da biologia, eu tenho uma ideia de como o vírus funciona, o que é vírus, como que isso se transmite, ele domina esse assunto. Então, por mais que ele não domine especificamente o coronavírus, ele tem um conhecimento de vírus, de epidemiologia, que o deixa um pouco mais confortável de um leigo. Então, a população, ela estava tentando como se fosse correr atrás de informação de algo que ela não conhecia nada. Tem gente que não tinha ideia de como o vírus funcionava, de como transmitia, de como pegava, e tudo aquilo gera um medo muito grande, porque você não controla nada, você não tem informação de nada. E aí, nessa busca por tentar se sentir mais seguro, se sentir mais no controle, você acaba se bombardeando com informações diversas, com pedaços que não te dão ideia do todo, só te geram mais medo, mais pânico e te deixam cada vez mais inseguro. E agora, como a pessoa deve proceder quando essas notícias envolvem a família, o ambiente familiar? Por exemplo, quando um parente está doente ou um amigo morreu, por exemplo, e ela já tem ao lado uma pessoa que tem essa tendência de desenvolver essa coronofobia. Como ela deve repassar ou não passar a informação? Qual deve ser o papel da pessoa para manter o equilíbrio dentro de casa? Ele fala ou ele não fala? Olha, se você está vendo que alguém tem essa tendência, o ideal é você segurar um pouco a informação, porque ele já por si só vai procurar bastante. Então, assim, deixe que ele faz esse papel, você não precisa incentivar. Ele vai procurar pelo em ovo, né? Aquele negócio. Exatamente. Então, assim, pode deixar que ele já vai procurar. Você tenta passar até um viés um pouco mais ameno, para que você consiga equilibrar aquilo dentro da pessoa. Agora, em relação, quando você recebe uma notícia, aí eu sempre recomendo que as pessoas se permitam viver o luto. Porque às vezes a gente tenta nesse mundo falar, não, eu tenho que ficar bem, eu tô bem, não, eu vou ficar bem. E pensando que assim, você tem que estar feliz, você tem que estar bem, você tem que estar bom. E nem sempre. Vão ter momentos que você vai ficar triste, você teve um estímulo do ambiente, você teve uma perda. Permita-se sentir aquilo, porque quanto mais você se abrir para aquilo, mais curto é aquele período. Conforme você fica fingindo que não está sentindo aquilo, que não está vivenciando aquilo, mais longo é o período de luto. E esse é um aspecto muito importante. Mais uma vez, eu ressalto a importância da sua presença, porque a morte faz parte desse período que a gente está vivendo e a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Aliás, eu acho que assim, a morte é a única certeza que nós temos na vida. Que a gente tenta controlar tanto para ter alguma certeza do nosso futuro, mas a única certeza é a da morte. E às vezes é difícil para as pessoas encarar que tem ciclos. E se você conseguir colocar atenção, você vai ver que você já encarou com diversas mortes ao longo da vida. Por exemplo, do antigo normal. É uma morte, não é uma morte de um ser humano, mas é uma morte de uma rotina, de um tipo de vida. E a gente vai encarando diversos lutos ao longo da vida. Faz parte, a gente vai se treinando para quando chegar a última morte. E o que você falou também eu achei de extrema valia, que é a necessidade e a importância de chorar mesmo, de viver esse luto até para que ele acabe. Exato. Não se obrigue a estar bem, a não viver aquilo, a passar aquilo no tempo do que os outros acreditam que você tem que passar. Vivencie aquilo. Se você acreditar que está difícil, que você não está conseguindo lidar com aquilo, procure ajuda. Procure uma ajuda especializada, você vai conversar, você vai entender o que está acontecendo com você para que você consiga desatar esse nó e conseguir terminar essa fase de luto. Agora eu quero passar 2 números para você comentar aqui, que foi de uma pesquisa da Unicamp. E essa pesquisa, feita recentemente, foi divulgada agora há pouco tempo, ela indica que de cada 10 pessoas, 4 relataram nessa pesquisa sentirem depressão ou tristeza durante a pandemia. E 5 de cada 10 sentiram estresse ou nervosismo. Como que você interpreta esses números, reflexo de tudo isso mesmo que você tem falado, né? Eu acho que esses números, eles são que comprovam tudo aquilo que a gente começou até a entrevista conversando. A gente pensou muito na questão da saúde física inicialmente e não se atentou nos possíveis impactos que isso traria na parte mental.
Então, assim, inicialmente, óbvio que eu não cobrando, porque ninguém sabia como lidar com uma pandemia, né, nessa dimensão, mas a gente não se precaveu nessa área e a gente teve impactos muito grandes na área mental. Ficar sozinho, ficar sem contato social, muita gente moram sozinhas e que estava ótimo morando sozinha, mas aí na pandemia, ficar sozinho o tempo inteiro, não ouvir outra voz, às vezes não ouvia nem a própria voz, porque não tem com quem falar. Então isso gera um impacto muito grande e um estresse muito grande. Um estresse da adaptação, o estresse de você ter que alterar. O ser humano é comodista, ele não gosta de mudar e ele sempre tenta manter o status quo. E teve uma coisa que não se manteve nessa pandemia, foi o status quo, né? E agora, eu citei essa pergunta antes porque na sequência tem outra que eu quero linkar e eu acho que vai até ressaltar a importância do seu trabalho. Um levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde detectou que em 93% dos países, não é um número pequeno, 93%, quase todos, o atendimento psicológico foi cessado, ou pelo menos diminuiu. Ou seja, quando mais as pessoas precisavam de ajuda, essa ajuda psicológica de profissionais como você não estava disponível. É isso que lá no começo a gente tentou só cuidar da parte física. E a gente cessou sim. Eu mesma parei os trabalhos presenciais por um tempo, pela recomendação que havia. Mas a gente viu que assim, aumentou muito a demanda e as pessoas não estavam conseguindo lidar com aquilo sozinhas e com todas essas mudanças tão rápidas e tão generalizadas. Porque quando você muda a sua vida, você tem às vezes um colega, um marido, uma esposa que você consegue se apoiar. Só que ela está passando pela mesma coisa. Verdade, então, né? Fragilizou a sociedade como um todo, você não tinha quem se apoiar. E aí o psicólogo, nessa hora, ele entra de uma forma muito importante. E assim, o que a gente conseguiu fazer depois foi flexibilizar a entrada do psicólogo online para tentar atender uma demanda que existia, mas ainda assim ficou falho. Você, por exemplo, como você adaptou o seu trabalho, o seu atendimento nesse período? Inicialmente, eu passei todos os atendimentos online. Não são todos os pacientes que se acostumam. E mesmo? Tem alguns que têm resistência, não têm afinidade com... Uma grande parcela. Uma grande parcela não aceita o atendimento online. E aí fica difícil para um profissional como você, né? Mas aí a gente foi estabelecendo medidas de segurança para você conseguir fazer o atendimento presencial. Legal. As máscaras, a higienização na entrada, na saída, não manter contato, manter uma distância maior do que o que normalmente a gente mantinha, então afastava mais as poltronas, deixava o ambiente um pouco mais seguro para o presencial. E isso a gente viu que foi super bem aceito. A grande maioria aceita. E quer esse contato, porque o ser humano precisa do contato, ele precisa olhar, ele precisa sentir o calor, ele precisa entender todos os movimentos, porque tudo isso é expressão. A gente tem uma parcela da nossa expressão que é verbal, mas a gente também tem uma expressão corporal que a gente perde um pouco, às vezes, pela mídia, pela câmera. E agora, nós estamos numa fase de reabertura, de retomada das atividades, apesar de notícias da Europa darem conta de uma segunda onda. Na sua avaliação, do ponto de vista dos problemas psicológicos e emocionais, o pior já passou? Eu ainda acho que não. Eu honestamente acho que não, principalmente do ponto de vista da saúde mental. Até porque muitas pessoas, elas represam os sentimentos e falam, não, eu preciso ficar bem, porque agora eu preciso trabalhar, eu preciso dar suporte para minha esposa, eu preciso dar suporte para alguém. E aí, a hora que vier uma segunda, ele vai tentar represar de novo, alguns vão conseguir, outros não. E mesmo quando isso acabar, que é a hora que relaxar, eu acho que vai vir uma avalanche emocional que muitos não vão saber lidar. Portanto, fica o alerta aí. É cada vez mais importante ter um profissional para quem tem esse problema, ou pelo menos essa tendência de desenvolver algum tipo de trauma desse, ter um psicólogo, ter um profissional qualificado, né? Não tentar tirar conclusões precipitadas. E por isso mesmo, nosso programa vai chegando ao final. Eu quero que você deixe os seus contatos, principalmente deve ter muita gente que está precisando, e suas redes sociais, enfim, para te seguir, para pegar mais informações sobre esse assunto, que é uma questão de vida. Exatamente. Eu pratico uma psicoeducação na internet, até para que as pessoas conheçam quais são os sintomas, como procurar ajuda, o que é normal, o que é patológico,
o que você consegue ajuda, principalmente da psicologia. O meu Instagram, que tem todos os meus contatos lá, você consegue achar, ou até pelo próprio Google, é @psicóloga Carla Montelli. Montelli tem 2 L's. E no final. Lá você consegue me achar, consegue me ver e ver diversas matérias, inclusive sobre a própria pandemia. Legal, mais uma vez, doutora Carla, eu agradeço muitíssimo sua gentileza, sua atenção e eu tenho certeza, ajudou muita gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de poder ajudar as pessoas, que é o que eu mais amo fazer. Legal. E você que acompanhou, está enfrentando algum tipo de problema ou tem uma pessoa próxima que tem esse tipo de problema, assista de novo esse programa, essa entrevista, que eu tenho certeza vai acrescentar muito para você. E você pode ter acesso a esse programa nas nossas redes sociais. No Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e também 190 países pelo canal 1 Europa. Você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, mandar sugestões, críticas e pedidos, enfim, fazer o seu relato para a nossa produção, para Fabiane Silveira, que é a produtora que é responsável por trazer convidados como essa de hoje. Então, continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima.